Olá, pessoal! Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre a marca do tempo nas sociedades. Então, com o passar do tempo, ao longo do tempo, a maneira de pensar, de se comportar, os hábitos, os costumes das pessoas vão se modificando, certo? Alguns aspectos da vida cotidiana do passado ficam registrados na memória coletiva, como a gente viu em aulas passadas. Algumas situações, alguns comportamentos, alguns hábitos, eles são passados de pai para filho, de geração em geração, vão ficando registrados nessa memória coletiva. Porém, outros hábitos, outros costumes permanecem até hoje. O cotidiano se transforma. Então, alguns costumes eram muito diferentes no Brasil até meados do século XIX. Naquela época, por exemplo, a estrutura da família era bem diferente da estrutura da família que a gente conhece hoje. A família era conhecida como a família patriarcal. A estrutura, a organização da família era conhecida como família patriarcal. Mas o que seria essa família patriarcal? O patriarcalismo vem de um comportamento social em que o chefe da família, no caso o homem, decidia tudo referente à família. Ele decidia como sua esposa, como os filhos e filhas e até seus empregados deveriam viver e se comportar em sociedade. Então, a imagem que vocês estão vendo aqui representa isso, representa o homem na frente, como chefe da família, todos os outros parentes seguindo-o. Por quê? Porque representa isso, representa que o homem é quem decidia tudo, o homem era quem era o chefe de tudo, ele deveria tomar a frente e as decisões da vida e do comportamento de todos os seus parentes. Nas famílias mais ricas, por exemplo, as mulheres elas só estavam autorizadas a sair às ruas quando elas fossem acompanhadas. Acompanhadas por quem? Acompanhadas por um familiar, um parente, de confiança do chefe da casa, que era o homem, ou acompanhadas de um escravo, que também seria de confiança do chefe, certo? E aí, as mulheres, mesmo tendo esse direito, restrito de sair às ruas somente acompanhada, elas só podiam ficar em casa, a maior parte do tempo, certo? Quando elas saíam era dessa forma, mas a maioria do tempo elas ficavam em casa. Já as mulheres que eram escravas, elas tinham um comportamento diferente, Elas podiam circular desacompanhadas pela cidade para fazer o quê? Para buscar água, buscar às vezes algumas encomendas, dos seus senhores, do chefe da família. Algumas vendiam quitutes, doces, comidas que elas cozinhavam, produziam, e outros produtos que às vezes o próprio chefe delas, o próprio senhor, vendia e colocava os escravos para circular na cidade para fazer a venda desses produtos. Essas escravas, elas eram chamadas de escravas de ganho, justamente por isso, porque elas iam vender produtos para ganhar alguma coisa. Vamos entender um pouquinho como os portugueses que vieram aqui para o Brasil influenciaram no comportamento das pessoas ao longo do tempo. Então, em 1808, a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. Sua vinda também influenciou muito o comportamento e os costumes das pessoas, principalmente as pessoas mais ricas, que passaram a fazer o quê? A se vestir, a se comportar como os europeus que aqui estavam. O comportamento, porém, dos mais pobres praticamente não mudou, porque eles tinham costumes mais simples e não tinham a condição financeira também de seguir ou de imitar os costumes dos europeus. O que era
a cerimônia do beijamão, que era um costume, um hábito dos portugueses. Nós estamos vendo que os portugueses influenciaram o comportamento da sociedade aqui. Então, um dos hábitos que os portugueses tinham era a cerimônia do beijamão. O beijamão era uma cerimônia pública em que o monarca, ou seja, o rei, se colocava em contato direto com os seus súditos, com as pessoas do reino, né, que aqui viviam. O que era que acontecia? Durante esse momento, vocês veem aí na imagem, as pessoas normalmente faziam uma fila para fazer reverência, se ajoelhar, beijar a mão do seu rei, né? E nesse momento conversava rapidamente com o rei, às vezes aproveitava a ocasião para pedir alguma coisa que estava necessitando e agradecer alguma coisa ao seu rei. Esse era um costume dos portugueses aqui quando chegaram. E aí, com a chegada da família real, né, houve também mudanças no comportamento das pessoas. Além do comportamento, houve também uma certa modernização na época. O que é isso? Essa modernização aconteceu principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Certo? O que foi que aconteceu? Além de novas ruas que foram construídas para receber a família real, não foi para benefício só das pessoas que viviam aqui, não foi isso. Na verdade, foi para benefício para acolher a família real que estava chegando ao Brasil, certo? Então, foram feitas construção de novas ruas, a cidade passou a ter iluminação pública. Que mais? Vieram para cá também um grande número de portugueses estrangeiros para trabalhar como cientistas, artistas, artesãos, professores e comerciantes. Houve ainda um grande avanço tecnológico nos inventos, como vocês estão vendo aí nas imagens, o bonde e o fonógrafo, né? O bonde, que era um meio de transporte, era como se fosse um trenzinho que circulava na cidade, e o fonógrafo, que era um instrumento que tocavam discos com músicas da época. Todas essas coisas, esses instrumentos, esses inventos trouxeram mudanças no comportamento das pessoas. Então, pessoal, esse conteúdo está no livro de vocês, tá? Vocês vão fazer uma leitura e vão resolver as páginas 110 até a página 113, ok? E qualquer coisa, estou aqui à disposição. Beijo!